A paz do Senhor para todos. Sou Felipe Ferraz, da Igreja Batista em Renovação Espiritual de Penedo, pastoreada pelo pastor Wilson, meu querido pastor e amigo. Eu tive que me retirar um pouco para orar na pedrinha, por isso que eu demorei um pouco. Tem momentos na vida que o crente, o cristão, não o crente, o cristão, ele precisa se ausentar um pouco para poder estar a sós com Deus, principalmente o cristão pentecostal, que a melhor oração que existe é a oração em línguas, porque a gente não fala aos homens, fala a Deus. É uma ponte ligada do ser humano com Deus, a oração em línguas. E renova as nossas forças. Terminamos ontem a 6ª lição do 11º dia, falando sobre os 144.000, o estudo do Apocalipse. E hoje é o 12º dia da 7ª lição do estudo do Apocalipse aqui, o Cordeiro de Deus. Eita, glória a Deus, você vai sentir coisas gloriosas aí hoje. Você vai ser curado, você vai ser renovado, restaurado, porque nós vamos falar sobre o Cordeiro de Deus. Aleluia, sou glória. Temos aqui dois textos da Bíblia Sagrada se referindo ao Cordeiro de Deus. Apocalipse, capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 10. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse, versículo 7, do versículo 9 ao capítulo 7, do versículo 9 ao versículo 14. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, aleluia, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e o dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus. Amém, Rodinelli. Deus te abençoe, meu amigo. E adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. O sangue do Senhor Jesus Cristo, ele tem um poder incrível de lavar
salvar, de purificar de todo o pecado. Recalaiaçu ramantalabarahas. Não importa o que você fez de errado, meu amigo, minha amiga. Não importa se você vendeu o seu corpo para prostituição, com quantos homens você ficou, não importa quantas drogas que você usou no seu corpo, você, né, traficante, chefe de boca de fumo, não importa. Aceite a Jesus, se arrependa, Ele lava você de cima a baixo, de dentro para fora, de fora para dentro, Ele te purifica de todo pecado. Não importa quanta gente você estrupou, quanta gente você matou. Alá, Yassure, Calabás. O Senhor Jesus tem o poder de perdoar pecados, de lavar, de purificar. Ele é o Cordeiro de Deus e é sobre ele que nós vamos falar, aleluias, nesse estudo do Apocalipse de hoje. Texto áureo. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, né, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Aqui esse versículo trata-se daquela passagem, né, quando o Senhor Jesus ele atingiu, né, a maioridade, né? Foi logo após a morte de José, né, esposo de Maria, e Jesus foi para cumprir para iniciar, né, para dar início à caminhada dele com o Pai. E como homem, né, 100% homem, 100% Deus. E ele foi em direção a João Batista, filho de Zacarias, filho de Isabel, né? E quando ele se aproximou, João viu ele. E no meio de todos que estavam ali reunidos, que tinha várias pessoas que vinham para ser batizado por João Batista, e ele falou, quando ele viu Jesus, ele falou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, eita glória. Palavra introdutória. Apocalipse é o livro do Cordeiro. Esta verdade não invalida, tampouco diminui o valor que o Cordeiro tem em outros livros da Escritura, né? Como João capítulo 1, versículo 29, versículo 36, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Pelo contrário, reafirma a importância do seu sacrifício. Êxodo capítulo 12, versículo 5. Vamos ver primeiro, né, sobre o livro do Cordeiro, Apocalipse 5. Vamos lá. Aleluia. 5, versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas. Nós já lemos esse texto. Eu estou lendo de novo. Aleluia. Esse texto nós já lemos ele. Vamos ler então, né? Esta verdade não invalida, tampouco diminui o valor que o Cordeiro tem em outros livros da Escritura. João, né, que nós lemos também, 12, 1, versículo 29 e versículo 36. O versículo 36 nós não lemos. Vamos dar uma olhadinha então. 1, versículo 29. Aleluia. Versículo 36. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. 1 Coríntios. 1 Coríntios, aqui. Aleluia. Capítulo 5, versículo 7.
Alimpai-vos, pois, do fermento vermelho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrifício por nós. Tudo se referindo ao Cordeiro de Deus, é o estudo de hoje, né? Que ele é o nosso Cordeiro Pascual. Vai falar também, né? Êxodo 12:5. Vamos lá. Êxodo 12:5. Creio eu. Exatamente. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Essa aqui se refere àquela instituição, né, que Deus deu a Moisés, através de Moisés, ao povo de Israel, sobre a última praga, que seria a morte dos primogênitos. E eles deveriam pegar um cordeiro sem mancha, aqui está dizendo sem mancha, sem máculas, né? Sem mácula, ou seja, sem defeito, sem nada, perfeitinho, de 1 ano. E deveria imolar ele, matar ele, pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais das portas, das casas aonde eles estavam em Gozem, né? E o destruidor iria passar, creio, à meia-noite, né? Mas se ele visse a marca do sangue, ele ia passar direto e não ia fazer nada. As casas, porém, que não estivesse a marca do cordeiro, desse cordeiro aqui, que era animal, cordeiro mesmo, o destruidor iria matar o primogênito. E foi o que aconteceu com o primogênito de Faraó e muitos outros que não tinham a marca do sangue do cordeiro. Esse ato de matar esse cordeiro e passar o sangue dele já apontava para o sacrifício messiânico que iria se cumprir, e já se cumpriu, né, no Senhor Jesus, vindo ao mundo como cordeiro mudo indo para o matador em direção à cruz, né, no caso, né, não abriu a boca, morreu, e através do sangue dele, ele como cordeiro de Deus, ele, né, pôde assim lavar todos os pecados daqueles que creem nele. Quem não crê, quem ainda continua vivendo uma vidinha de pecado, quem acha que não precisa estar na igreja para ser cristão, infelizmente ainda está debaixo do pecado e de maldições e de condenação eterna, que é o fogo que nunca se apaga. Mas você que já aceitou Jesus e até se batizou, né, você já está debaixo deste sangue, deste cordeiro aqui. Aleluia. Vamos ver agora a morte do cordeiro. Em todas as dispensações, nota-se a figura e a presença do cordeiro. Durante a dispensação da graça, ele é gerado pelo Espírito Santo, no útero de uma virgem chamada Maria, cumprindo assim, literalmente, a profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Vamos ver essa profecia. Cadê? Isaías, capítulo 7. Está logo aqui no início. 7:14. Portanto, o mesmo Senhor nos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que traduzindo, né, é Deus conosco. O profeta Isaías profetizou há anos atrás, antes do Senhor Jesus vir. E foi passando outros anos, Isaías morre, outras pessoas vêm, né? Vêm vários profetas, Daniel, aí vai, Malaquias,
quando chega em Mateus, a profecia se cumpre. O anjo Gabriel visita Maria, ela estava desposada, né, com José. José era noivo dela, mas ela não coabitava junto com ele, porque eles não eram casados ainda. E diz a ela que ela iria gerar, iria dar à luz um filho e seria o Salvador. A virgem, né? No caso, ela era virgem, Maria era virgem, até o momento que o Senhor Jesus nasceu. E cumpriu-se, né? Veio se cumprir essa figura do Cordeiro. Eu vi no desenho animado, né, desenho bíblico, aonde a Ana, né, tinha o Simeão, né, que era um idoso com muita fé, que Deus prometeu para ele que ele não iria morrer sem antes ver o Cordeiro de Deus, né, o Salvador. E Ana era uma profetisa, né? E eles sempre estavam adorando no templo. Quando vem Maria e José, já com Jesus criança, recém-nascido, né, para apresentar no templo, que era a tradução, tradução, né, tradição judaica, né? E aí Simeão vê aquele casal, para na mesma hora e agradece a Deus. Senhor, agora o Senhor pode despedir o teu servo. Ele já era idoso, porque os meus olhos viram a tua salvação. E Ana profetiza, né? Também. E ele foi gerado pelo Espírito Santo. Nesse mesmo livro, o profeta vaticina seu sacrifício e morte em uma das mais expressivas passagens bíblicas. Isaías 53, versículo 5 ao 7. É muito forte essa passagem aqui que fala sobre o Cordeiro messiânico, que se cumpriu em Cristo, na cruz, né? Fala sobre o sacrifício dele. Isaías 53. Bastante conhecido, mas vamos ler, né? Aleluia. 53. Versículo 1. Qual que eu falei aqui? Não, versículo 5 ao 7. Amém. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído, pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Agora eu e você, né? Não aguenta chutar uma pedrinha desse tamanho, machuca o pé, já está murmurando e reclamando. Chega a dizer que Deus abandonou. Ah, Deus me esqueceu, perdi o emprego, meu casamento desmoronou. Perdi a oportunidade de cantar na igreja, de pregar na igreja, ninguém está me convidando mais. Acho que Deus me esqueceu. É. Ele sofreu na cruz, então foi à toa, então, né? Ele foi moído lá, a carne dele, foi moída lá à toa, então, né? Muito bonito mesmo. Ele merece a minha e a sua murmuração. Ele merece, né? Ele é digno. Eu fico passado com essa geração minha, que só sabe murmurar e reclamar. Tá chovendo demais, tá reclamando. Tá com sol quente, tá reclamando. Tá com frio, tá reclamando. Só o sangue do Senhor Jesus para ter muita misericórdia da humanidade.
Se pregar, se der o poder para pregar, glória a Deus, tá feliz da vida. Agora, se ficar ali esquecido, quietinho no canto, é motivo de ir para casa reclamando, falando que o culto estava ruim, que o pastor estava na carne, que irmãozinho desafinou, eu canto melhor que ele, né? E o Cordeiro de Deus estava lá, sendo moído no meu e no seu lugar. Porque o Senhor, o Deus Pai, fez cair sobre o Senhor Jesus a iniquidade de toda a humanidade, toda. Aqueles que já se foram, aqueles que estão nascendo agora, aqueles que ainda vão nascer, toda a humanidade são pecadores, toda. E ele foi como o Cordeiro de Deus, né? Como cordeiro mudo para o matadouro. Aqui está, né, nesse primeiro tópico aqui, está falando sobre a morte dele. E agora vamos ver aqui, o cordeiro morreu por todos os pecadores. A morte do cordeiro foi uma demonstração plena e maravilhosa do amor de Deus em favor da humanidade. Nas palavras do apóstolo Paulo, esse amor é a expressão maior do próprio Cordeiro. Vamos ver Efésios, aqui. Efésios, 5, versículo 2. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Para muitos, foi uma condenação, mas para aqueles que creem no Senhor Jesus, isso é o ato do Deus único e verdadeiro entregar o único filho dele na cruz foi demonstração de amor pleno pela humanidade. Porque é o que Isaías falou. Ele foi, né, moído por nossa causa, por todos nós, pela humanidade inteira. E ele fez isso por toda a humanidade. Rico, pobre, católico, evangélico, macumbeiro, homossexual, prostituta, adúlteros, fornicários, idólatras, rico, mendigo, morador de rua, traficante. Ele fez isso por todos, toda a humanidade, até pelos ateus que insistem em dizer que não existe Deus, até por eles. Mas isso também não quer dizer, né, que todos serão salvos, não. Ele fez sim, ele fez por amor. Mas só vai entrar no céu aqueles que aceitarem este amor, confessando com os lábios Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, Cordeiro de Deus. Porque enquanto a pessoa não aceitar a Jesus Cristo e não se batizar, ainda está sobre condenação eterna. E condenação eterna, vou falar várias vezes isso, é o fogo eterno que não se apagará jamais. Imagina você, né, você está vendo um lugar pegando fogo, você já passa perto, já sente a aflição daquele calor, né? Imagina um lugar onde você vai ser lançado lá e não vai poder sair e vai estar em chamas. Seu corpo não vai se desfazer, não vai virar cinzas. Você vai queimar, arder eternamente todo o seu corpo, né? Vai queimar sua alma, seu espírito.
vai queimar eternamente, não vai se desfazer não, não vai virar pó, cinzas, você não vai morrer não. A morte espiritual é separação de Deus, mas você vai ficar sofrendo eternamente. Mas Deus providenciou uma maneira da humanidade, eu e você, não passarmos por isso. Ele entregou o único filho dele, como Cordeiro de Deus. Né? Cabe a mim e a você aceitar ele ou não, crer nele ou não. Né? Quem crê vai ser salvo. Quem crê e aceitar a Jesus como o único suficiente Salvador, largar o pecado, obedecer a palavra, vai ser salvo. Quem quiser continuar, meu filho, nas gandaias, vivendo uma vida achando que Deus é bonzinho, que vai salvar todo mundo, continue. Boa sorte. Ao morrer voluntariamente na cruz pelos pecadores, o Cordeiro puro e incontaminado derramou o seu sangue e por meio deste redimiu o homem dos seus pecados. A sua morte atendeu à exigência da justiça divina. Vamos ver Hebreus. Hebreus. Onde está? Aqui. Hebreus 9. 22. Versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Foi o que aconteceu, né? Ele, através da morte na cruz, o Senhor Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, ele atendeu à justiça divina. Porque tudo o que aconteceu com o Filho de Deus na cruz iria acontecer com a humanidade, ou não sei o que iria acontecer com a humanidade se o Senhor Jesus não tivesse ido para a cruz. Eu não sei. Não sei onde estaríamos hoje. Talvez nem teríamos existido. Porque na Bíblia, de Gênesis até, digamos, até Malaquias, né? De Gênesis até Malaquias, pessoas aqui fizeram coisas horríveis, abomináveis aos olhos de Deus. Deus, lá em Gênesis, viu que a terra estava toda corrompida, acabou com tudo através da água, deu uma segunda chance à humanidade através de Noé. E mesmo assim, depois que as águas abaixaram, Noé planta uma vinha, fica bêbado e ainda amaldiçoa um dos filhos dele, Cã. E dali foi vindo mais outras gerações. Cada um aqui fez coisa pior do que o outro. Só tiveram alguns que se mantiveram íntegros. Só alguns. Eu posso citar nomes, por exemplo, como Esther. Esther, ela era órfã e pobre, mas Deus honrou e os olhos do rei caiu sobre ela, gostou dela e teve por sua rainha. Mas mesmo ela estando num reinado pagão, minha Bíblia não registra que ela se prostrava perante os ídolos do esposo dela. Não diz isso. José, filho de Jacó, também, lá no Egito. Minha Bíblia não diz que José se prostrava perante ídolos, se prostituía. Não. Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel. Vocês vão se prostrar agora perante a minha imagem, senão vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. Nosso Deus pode nos livrar. Se Ele não nos livrar, olha que fé inabalável de Sadraque, Mesaque e Abednego.
Nós estamos falando sobre o Cordeiro de Deus, mas eu estou destacando aqui alguns que se manteram íntegros, conforme o Cordeiro de Deus, quando esteve aqui na terra, o Senhor Jesus, em forma humana, ele era puro, santo, imaculado, incontaminado. Ah, então tá. Então aumenta aí a fornalha aí 7 vezes mais, aquece mais. Jogaram. Quando jogaram, o rei tomou um susto. Ué, não jogamos 3? Tem 4 lá dentro. Daniel, ó, só vai poder fazer pedido ao rei. Nenhum deus ou homem, só o rei só. Tava lá, orando e buscando a Deus. Levaram para o rei. Ó, ele desobedeceu sua lei. Tem que ser jogado na cova. Jogou na cova. Quando amanheceu, o Daniel, servo do Deus Altíssimo, o teu Deus te livrou dos leões, né? O rei Dário foi lá para ver ele, né? E em vez de silêncio na cova, o rei escuta Daniel falar. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Integridade está faltando hoje nos nossos dias. Está faltando hoje. Não só na política, não só na justiça, não só no federal ou estadual, não. Dentro das igrejas também está faltando. Infelizmente. E através disso, através dessa atitude de morrer na cruz, ele reconcilia, né, a humanidade todinha com o Pai, com Deus Pai. Daqueles que aceitarem, né? Aqueles que não aceitarem ainda estão sob condenação. Não se arrependerem dos pecados, ainda estão debaixo de condenação ainda. E vão sofrer. O Cordeiro morreu para dar vida aos que nele creem. Olha só. A morte vicária do Cordeiro revela, acima de tudo, a graça de Deus. Jesus desceu do céu, veio à terra, onde se encontravam os homens, mortos em delitos e pecados, para, por seu infinito amor e misericórdia, vivificá-los juntamente com ele. Tá aqui em Efésios, está pertinho aqui, deixa eu ver. Efésios 2. Versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ah, é pela graça de Deus, não preciso, não, Deus é bonzinho, ele vai entender, né, porque ele esteve aqui como homem, né, ele vai entender que eu não consigo largar meu pecado, né, minha fofoquinha, minha mentirinha, meu adultério, minha fornicação, meus vícios, as festas mundanas. Ele vai entender, é pela graça, né? Na época da graça, Ananias e Safira foram fulminados porque mentiram. Emineu e Alexandre foram entregues a Satanás para serem destruídos, porque estavam, né, totalmente fora da palavra. Na época da graça. Na época da graça, o Apocalipse foi revelado, Deus revelou a João na ilha de Patmos, na época da graça. Nós estamos ainda na época da graça, mas nós não podemos abusar da graça de Deus, que é favor imerecido, né? A misericórdia dele, nós não merecíamos, mas mesmo assim ele nos poupou da condenação, né? Nós não podemos abusar dessa graça e ficar pecando. Não pode. Caiu, levantou. E vê se não cai mais não. Ah, não tem como. Tem. A carne é fraca. O pecado não é vitamina.
Custou o sangue do Cordeiro lá na cruz. Vê se você honra isso. Vê se você cria vergonha na cara e para de pecar. Para de olhar para a vida do irmão A, B, C e D e olha para Cristo, para o Cordeiro. O Cordeiro morreu para aproximar homens e mulheres de Deus. Deus não deseja que ninguém esteja distanciado dele e se perca, sem conhecer a verdade salvadora. O Cordeiro veio salvar e buscar os que estavam perdidos, segundo a ótica e perspectivas humanas. Os perdidos no deserto do mundo, os que se perderam dentro de casa e também os perdidos que abandonaram a casa do Pai. Deus, o Pai, o Criador do céu e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele não deseja ver ninguém distanciado dele. Ele quer você juntinho dele. Só que para isso você tem que deixar as outras coisas, as coisas que aborrece ele, que estão descritas nesse livro. Ganância, luxúria, glutonaria, fofoca, mentira, inveja, ciúme, adultério, fornicação, prostituição, feitiçaria, idolatria e muitas outras coisas, gente. É só você ler, você lendo a Bíblia, você vai ver o que Deus quer que você deixe por amor a Ele. Porque Ele desceu, Ele deixou o Pai dele, deixou o céu, deixou tudo e veio morrer na cruz. Eu não seria capaz, nem você, ficar horas ali pendurado na cruz, sentindo aquelas dores horríveis. Ai, meu Deus, foram muitas dores, gente. Eu não estava lá, eu não estava na pele dele para sentir, mas a Bíblia me revela em Isaías 53, ele foi moído. Sabe o que é moer uma carne? Ele foi moído para você ser curado, então receba o seu milagre aí agora. Levante-se dessa cadeira de roda. Volte a enxergar agora. Durma tranquilo. Fique livre desses tranquilizantes aí agora. Fique livre do pecado. Fique livre de tudo aquilo que, aleluia, te atormenta. A porta vai se abrir. O casamento vai ser restaurado. Seu filho vai voltar para a igreja e para sua casa, sua filha. Aleluias! Você vai voltar a pregar. E você que nunca foi, vai ser um grande pregador da palavra. Namantaraya surekalabarache. Aleluia! Eu queria continuar, mas vamos deixar um pouquinho para amanhã? Vamos? Tá gostoso aqui a presença, mas eu vou parar aqui, tá? Amanhã nós vamos falar sobre a Igreja do Cordeiro. Ele foi moído, gente. Quem já foi no açougue e pediu carne moída para fazer molho de cachorro-quente ou qualquer outro tipo de coisa, já presenciou uma carne, um filé, eu não sei, passando naquela máquina e sendo moído. Ai, meu Deus! Imagina o Cordeiro de Deus sendo moído na cruz, em meu e seu lugar. Será que você vai continuar vivendo no pecado? Será que você não vai dar uma chance, uma oportunidade de Ele te salvar? Abra seu coração. Deixa Ele entrar na sua vida. Deixa Ele ser Senhor da sua vida, o Cordeiro de Deus. Estamos estudando sobre o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. O único Filho de Deus, Jesus Cristo, que morreu na cruz, foi moído.
E a Bíblia vai dizer, eu vou ler lá, Isaías 53, essa profecia de Isaías é extraordinária. Aleluia. 53, passei aqui. Versículo 4 Vamos ler só o versículo 4, só para vocês terem ideia. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Jesus, o Cordeiro de Deus, na cruz, ele tomou sobre si. Ele colocou, né? Ele tomou, ele pegou esse câncer, essa AIDS, essa tuberculose, essa hepatite, essa cirrose, esse problema no seu coração, essa veia entupida, essa dor de cabeça, essa epilepsia, seja o que for, eu não sei qual é a sua enfermidade, esse problema nos ossos, essa leucemia, câncer no sangue, câncer nos ossos, eu não sei qual o tipo de enfermidade que está aí te assolando. Eu não sei. Mas ele pegou isso tudo que está sobre você aí e levou sobre si. Então, através disso, dessa atitude do Cordeiro, receba aí agora o seu milagre, a sua cura. Essa coluna torta, esses ossos, se endireitam agora. Aleluia! Você está sendo curado aí agora. Ele morreu na cruz, ressuscitou, e ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Esperai a promessa. Os discípulos, os apóstolos esperaram. Estavam lá buscando no cenáculo. Quando veio um vento, encheu toda a casa e foram vistas línguas repartidas como de fogo. Receba o batismo com o Espírito Santo aí agora. Fale em línguas, língua dos anjos. Receba aí agora. Receba. Você que sente vontade de falar em línguas e não fala. Receba aí agora. Não importa o que você fez de errado, não importa. Receba esse fogo. Receba aí agora. Porque ele levou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por ferido, por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas tudo o que estava acontecendo com Jesus na cruz era por nossa causa e era por amor. Desce dessa cruz. Ainda foi caluniado, né? Foi escarnecido. Aleluia. Deus abençoe todos. E que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração. Para que você aceite a Jesus e largue tudo. Não coloque ninguém acima dele. Nenhum nome. Só ele. Deus abençoe a todos. Amanhã, se Deus me permitir, estarei aqui novamente falando sobre a igreja do Cordeiro, a glória do Cordeiro e a conclusão. Né? Sétima lição do 12º dia do estudo do Apocalipse. O Cordeiro de Deus. Fique na paz do Senhor. Um forte abraço, seu amigo e irmão em Cristo, Felipe Ferraz. Obrigado, Rondinelli, meu amigo Cleuton. Deus abençoe todos. Podem compartilhar meus estudos em nome do Senhor Jesus. Amém.